Vamos lá, vou compartilhar então aqui com vocês a tela. Bom, deixa vocês aqui do meu ladinho. Então, no módulo 1, o papel do professor é o que a gente vai ver hoje. Para começar, faça uma lista aí no pedaço de papel que vocês têm ao lado de vocês. O que define um professor de artes e suas tarefas? Ó, lembrando o que é o professor, tá? Não tipo, eu acho, eu acredito que o professor... Isso aí já é uma evolução sua. Vamos voltar lá atrás. Quando você é contratado, quando você tem um professor de artes na escola, ele é requisitado para quê? Quais são as funções dele dentro da escola, do modo tradicional, vamos colocar assim, né? Porque para mim eu já atribuí outras funções, mas qual que seria a tradicional? Aquela que, quando fala de professor de artes, que vem para ele? Vou dar um minutinho para vocês fazerem. Desce a mão mesmo. Faz uma listona. Então, bora lá. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou passar uma sequência de 5 tarefas, 5 papéis aí do professor, mas eu tenho certeza que vocês fizeram uma lista muito mais gordinha que a minha, e a gente vai fazer o seguinte, nós vamos tentar aos poucos não diminuir as tarefas do professor de artes, mas ressignificar essas tarefas do professor de artes. O objetivo da aula hoje é que a gente tire esse padrão professor de artes, professor, porque vai servir para qualquer coisa, né? E a gente vai montar uma outra característica, um outro personagem, que tem outras funções, não menos importantes, mas repensadas. Então a gente vai começar, se vocês façam isso enquanto a gente estiver na aula, cada coisa que eu for falando, a gente for conversando, você for vendo uma ressignificação de alguma tarefa, de alguma função desse professor, risca e coloca do lado qual seria a nova. A partir que eu vou trocando os slides, a gente vai mudando essas tarefas. Vou ser mais ilustrativa. Então, nós temos aqui professor dominador, líder. Essa é uma do papel do professor dentro da sala de aula. Eu tenho um mini circo, né? Onde as crianças entram enlouquecidas, e aí eu tenho que fazer o quê, né? Como um bom adestrador, eu preciso mandar todo mundo sentar, se acalmar, respirar, faço até um exercício de yoga, e aí então eu domino toda aquela situação. Nós temos o papel de liderança, então ele é o que está no mais alto, né? O colégio etapa, que é apostilado e tal, ele até... Eu já conheci o sistema etapa há muitos anos atrás. A primeira escola que eu trabalhei, ela pegou a apostila, foi para apostilado quando abriu o ensino médio, e aí ela entrou no sistema apostilado.
E a coordenadora de Ladona, né, a diretora, ela é demais, assim, dessa primeira escola que eu trabalhei. Quando foi o pessoal do Sistema Etapa lá para ensinar como que deveria usar o sistema, a primeira coisa que eles pediram era um tablado, uma mesinha alta para o professor, porque o professor não poderia sentar, ele tem que ficar circulando pela sala, e as cadeiras parafusadas no chão. Eu me lembro que a Margarete, a dona da escola, ela surtou. Ela falou, então pode encerrar esse contrato agora. O que é isso? Vou ficar parafusando cadeira no chão? E se o aluno quiser fazer em dupla? Não, não tem exercício em dupla. Como não tem exercício? Ela ficou pirada, assim. E aí, pra gente ficou muito claro essa função do professor como uma liderança, mas não uma liderança positiva, né? Essa coisa autoritária, o cara fica num degrau acima. Ela dizia, a minha sala só tem 15 alunos por sala, eu não deixo mais crianças numa sala. Como que eu vou, para que eu preciso de um degrau, um palco para o professor? Faria sentido se eu tivesse 60 alunos, né? Ele precisa ver o professor. São 15, eu não abro mais que 15 vagas. Não, tem que ter. Essa é a ideia do dominador e do líder, né? E adivinha onde é o lugar onde mais as crianças sapateiam? O tablado, que louco. Gente, eles vão no banheiro, que sapateia para ir voltar, é uma loucura. Vamos começar aqui já pensando uma frase aqui, ó. Defrontamos-nos com mais um mecanismo de exclusão, que é a rígida definição de papéis. O aluno cala, escuta, obedece e é julgado. E o professor sabe, ordena, anota e pune. É esse professor aqui que ele fica dentro da sala de artes, né? Deixa eu já interromper para a gente se ver. É ele que está dentro do personagem principal. E este professor que sabe, que decide e julga é o adulto que já perdeu a confiança na sua capacidade de desenhar. A gente reproduz aquele professor que abafou. Quando eu fui alfabetizado, ele me mostrou que o desenho já não tinha utilidade, porque agora eu sei escrever, então as letras são mais importantes do que o desenho. Eu começo a desconstruir tudo aquilo que eu construí na minha infância, da minha liberdade de desenho, do prazer, do risco, do traço, e eu fico presa ao meu traço de fazer letras perfeitas, redondas, né, simétricas, tudo bonitinho. Então, eu fui calado, eu fui abafado nessa minha infância. E quando eu tenho a oportunidade de ser professor e quebrar isso, eu acabo reproduzindo a mesma coisa e não por maldade. Eu não me sinto segura de fazer um desenho, de ser um exemplo para o meu aluno. Então eu também calo ele e ele me obedece. Triste, gente. Vamos para o próximo. Tem muita coisa. Esse professor dominador. Agora pega. Por que então, mesmo eu sabendo, né, reconhecendo, eu fico nesse papel de professor dominador? Por que eu não mudo a minha atitude? Mesmo eu já pensando nisso, que, nossa, é muito autoritário, eu estou em cima de um tablado, a minha palavra é a primeira e a última, né? O meu aluno só escuta e obedece. Por quê? Mudar de opinião pode representar perda de poder. Então, por que é tão difícil para os adultos usar o pensamento divergente? Principalmente porque ele é conveniente, mas porque também mudar de opinião mostra que eu perco poder. Então, eu não vou mudar a minha postura, me reconstruir como uma outra criança, uma outra professor, porque isso vai mostrar que eu nunca estive seguro da minha primeira postura. É meio que se eu tivesse abaixado a cabeça para o professor líder, né? Ou então feito o meu professor líder ir para baixo. Eu tô brigando comigo mesmo. Então a gente fica neste papel dominante até o final. Tanto livro. Bora. Próximo. Arte contemporânea. Olha. A liberdade de manifestação e de construção depende de orientações didáticas adequadas para que as crianças possam viver a arte na escola de modo autoral. Como que eu vou deixar o meu aluno ser autor de alguma coisa se na minha cabeça, para eu conseguir a paz mundial, eu preciso dominar toda aquela situação, todos os meus alunos? Eu estou abaixando a cabeça para ele? Não posso. Eu que domino, eu que estou no papel de destaque. Os professores assumem uma postura na evolução, né? Investigativa em relação à própria prática e uma postura reflexiva junto a uma equipe escolar colaborativa que promova o desenvolvimento profissional. Então, vamos lá.
Quando eu saio desse papel do professor dominador, em que ele é a liderança, ele é o principal, a minha primeira atitude de reconstrução, não necessariamente que isso é uma dificuldade, tem que ter um trabalho aí para isso acontecer, a gente vai estudar isso aqui, é, vai ser essa coisa horizontal com o meu aluno. A minha primeira, o meu primeiro contato de sair desse degrau é com outros professores. E aí a gente volta na minha fala aqui do começo, quando eu abri a aula. Não deixem de mostrar os trabalhos que vocês fazem. Não deixem de oferecer coisas que vocês gostariam que tivesse de diferente. Não precisa, obviamente, invadir o espaço do outro professor, menosprezar, né, de forma alguma. Mas você precisa sim aparecer, você precisa sim botar, sabe aquela coisa, vamos falar sobre isso? Precisamos sim falar sobre isso. Os professores precisam te ouvir. E a gente também não faz isso. Porque olha isso, quando a gente olha um outro professor, assim como eu sou líder, né, a autoridade dentro da minha sala, professores que eu considero mais inteligentes ou que fazem um trabalho, não vou dizer nem melhor, mas que se destaca mais ou que tem um contato melhor, sim, com a coordenação, né, um professor que tem mais anos de trabalho, ele é o meu líder, a autoridade dele reflete em mim, né? Eu tenho até um medo, assim, tipo, ele é um exemplo. Quem sou eu na fila do pão para falar, para dar uma ideia numa feira de artes, para dar uma ideia de decoração diferente para festa junina? Eu não vou falar nada. Isso a gente está se igualando ao dominante. Nós não somos, a gente não está ali para dominar ninguém. A escola deveria ser, ela foi feita para isso, pensando nisso, em um lugar em que a gente possa compartilhar e evoluir. Se eu estou olhando o professor da outra sala, uma pessoa acima de mim, eu tenho necessidade de algum momento, isso é do ser humano, em algum momento a gente tem que ser líder, é muito difícil desconstruir isso, né? Essa coisa, essa ideia de viver em comunidade é uma coisa que o ser humano não aprendeu a fazer direito. Primeiro porque dentro de um bando de pessoas tem uma liderança, então eu sempre sou submissa a alguém. Se o meu professor do lado tem mais anos, então, de profissão, eu sou submissa às ideias dele, eu não vou falar nada. Só que eu tenho necessidade de ser autoridade em algum lugar, eu preciso também disso. Então eu sou autoridade para dentro da minha sala. Olha a escada que vai acontecendo. E o último que só ouve, recebe e suga é a criança. E na verdade ela deveria estar no primeiro lugar. A gente deveria estar ouvindo ela, porque o personagem, a escola inteira, a educação funciona inteira para quem? Para ela. E é ela que menos fala, né? A gente julga que ele é mais experiente, mas eu sou mais experiente que ele, né? Então sempre o mais para o menor. E a gente não consegue quebrar isso. Bom, sair do centro e fazer parte do todo. Você não perde o poder, porque ele nunca existiu. Esse poder de dominar nunca existiu. Quem criou foi a gente na nossa cabeça. Por exemplo, o parque de diversão dos pássaros, que está no livro O Papel do Ateliê na Educação Infantil. Então, tem um exemplo, um projeto muito legal, e isso também aconteceu comigo nesse meu processo de desconstrução de quem é o professor, né, da minha função de professor na sala de artes, para algo que eu precisava criar, para ver onde eu me sentia à vontade, enfim, aprender mesmo a ouvir. Então, a primeira coisa que a minha orientadora na época me passou foi: você precisa ouvir as ideias dos alunos. Eu falei: não, vamos lá, né, gente? Eles vão falar 30 mil coisas ao mesmo tempo, são todas as crianças falando. Sim, porque eles nunca tiverem oportunidade de falar. Você precisa criar neles a questão do argumento, como criar um argumento, como se comunicar, como ouvir a opinião do outro e os ouça. Então, esse exemplo aqui do parque de diversão dos pássaros é muito interessante, porque os professores, eles fazem um mapa primeiro de ideias ali, da onde eles querem chegar. Então, olha, a gente precisa revitalizar a praça que tem aqui perto da escola. E já tinha sido feita uma reforma, se eu não me engano, por outros alunos de outra série, mas estava meio que abandonada. Então, eles já tinham na cabeça deles a reforma que precisava ser feita. Esse é o professor dominante. Eu sei o que precisa ser feito. Então, eu chego na sala, mostro qual que é as necessidades que precisam ali ser sanadas. O meu aluno tem que absorver, ouvir, gostar e produzir. E produzir o que eu imaginei na minha cabeça, né? Se eu imaginei um catavento multicolor, não vem me fazer um catavento vermelho. Eu vou falar, pelo amor de Deus, não foi isso que eu te pedi para fazer. A gente se transforma o chefe de uma fábrica de trabalhos. Nesse aqui é muito interessante que a gente vê o mapa dos professores, que tem tipo assim, 10 objetivos finais,
E quando eles abrem isso para os alunos, inclusive eles vão fazendo isso até de forma individual, do tipo, mostre como você organizar, né? Tem um debate em grupo, mas as crianças têm um momento, 5, 10 minutinhos, isso é muito legal, viu? Da sala em que você chama o cara e fala, viu, eu vi aqui na sua ideia, que você escreveu tal coisa, como que você pensa em fazer isso? Ouve de verdade, porque ele pensou. E aí você troca uma ideia dessa ideia, vocês constroem coisas juntos. Quando você vai ver o mapa dos adultos, é isso. Quando você vê o que os alunos pensaram, é isso aqui. Triplica a quantidade de coisa e as coisas acontecem. Se o professor estivesse aqui, né, nesse exemplo, como um professor dominante, ele faria um trabalho pobre. Olha que loucura. Ele faria um trabalho limitado. Quando ele deu ouvidos às crianças, oportunidade para elas fazerem, criarem e tudo mais, aquilo foi 3, 4 vezes maior. Chamou a comunidade inteira para participar. Então, o trabalho, inclusive, do professor também foi reconhecido. Esse medo que a gente tem de colocar uma outra pessoa, né, colocar as crianças, a nossa assistente de sala, às vezes, já vi muito professor fazendo isso, né? Tipo, ele falta, ele tem um assistente e ele manda um bilhete para coordenadora, para dona da escola, que não é para deixar assistente dar aula. Por que não? Sabe? O medo é medo de perder o poder. De novo, naquele poder que nunca existiu. Quando eu coloco esse poder na mão então, do meu aluno, é, isso, na verdade, também, gente, reflete muito o que eu vejo em papéis de liderança em grandes empresas. Coordenação também. A gente acha que se a minha equipe, que loucura isso, se a minha equipe se desenvolve muito bem, a minha equipe vai passar por cima de mim. Então, o que a gente muito vê em empresas e na escola? Ah, já tive coordenadores, dá pra fazer uma lista de nome, que fazer isso. Você vai com uma ideia, puta ideia da hora, mostra, ela adora a ideia. Na hora que ela vê que as coisas estão acontecendo, está chamando atenção, a direção foi ver, um pai mandou um bilhete elogiando, o que ela faz? Veta. Acho melhor você parar, tô ocupando muito tempo da aula. Então, Natália, eu tava pensando aqui que isso aqui não é tão interessante fazer, os pais estão reclamando, é tudo mentira. Esse papel de liderança tem medo de ser diminuído por causa que a sua equipe está crescendo. Sendo que o papel do líder é totalmente ao contrário. Tem um chargezinho assim de um barco, uma vez eu vi e falei, nossa, fez todo sentido. Era uma pessoa, o líder, na ponta, na frente do barco, a equipe, né, aqui atrás, então ele de costas para a equipe e ele gritando, vai, vai, todo mundo remando, vai, vai. E aí no outro charge tinha o mesmo barco, o líder atrás, então ele vendo toda a equipe trabalhar, ele com o remo na mão, fazendo a direção para a esquerda, direita e falando os nomes, fulano mais forte, fulano faz isso, fulano você quer trocar com ciclano? Isso é a diferença da liderança. Eu não estou à frente da minha equipe. Eu estou com a minha equipe dando direcionamentos para que elas fluam. O barco vai andar, vai nadar com todo mundo junto. Dentro da sala de aula, a gente tem que ter esse mesmo papel de liderança. Quando o meu aluno tem voz, ele tem coisa para falar, eu tenho que ouvi-lo e dar as direções para que o barco ande. E essa coisa, esse medo dessa perca de poder, ela é muito, sei lá, deve ter uma explicação psicológica assim para isso. Por que a gente fica tão amedrontado de perder esse espaço? O professor tem muito isso. Isso não acontece porque, por incrível que pareça, o pai pode não verbalizar para você, mas ele reconhece, ele começa a ver as diferenças dentro de casa no filho dele. Mas quem falou isso? Você acha, né? Eu sei bem disso, porque eu sou uma pessoa que fala coisas, né? Fala umas palavras, faz umas brincadeiras, tem altas gírias e tal. E criança conta tudo em casa. E aí eu começo a perceber que os pais sabem de fato, porque realmente eu achava que não contava tudo, sabe? Tipo, ele nem não vai contar em casa o que ele descobriu. O pai vai perguntar como é que foi a escola, ele vai falar do recreio, não vai falar da aula. Eu comecei a ver que os pais sabiam. Quando a gente tinha essas exposições com frequência, a gente vai chegar na metodologia em si, né? Mas quando chegava nessas exposições que a gente fazia um mês, a cada 2 meses, às vezes 2 no mês só, que era para demonstrar, os pais vinham conversar comigo e quando eles repetiam o que as crianças tinham contado em casa, as crianças estavam falando com as minhas palavras. Eu só, nossa, Natália, ele chegou em casa e morri de rir, que ele falou não sei o que, não sei o que. Eu, sério? Tipo, meu Deus, foi eu que falei isso. Eles copiam, né? Eles têm a gente como exemplo. Então é nessa hora que eu vejo que o meu trabalho fez efeito. E o pai tá feliz de ter visto que ele falou uma coisa diferente, ele trouxe uma outra ideia. E tudo aquilo que ele tá vendo em volta não tem a mão do professor, tem a mão do aluno. Se o pai não reconhece isso, não leve isso como um parâmetro. Saiba que o seu trabalho
né? Você veio ao mundo, a sua profissão, você está exercendo ela muito bem. A criança está muito agradecida, com certeza. E a sua... essa coisa de dominar as crianças no período de aula também fica muito menor. Eu não tenho mais esse papel, não preciso mais ficar preocupada com o que os meus 35 alunos estão fazendo, porque eles já estão sabendo que quem é líder, quem é autoridade na sala de aula, são eles. Então, meu querido, se você falou alguma coisa que ofendeu o ciclano, você vai ter que se ver com o ciclano, porque ele ficou chateado. Se você quebrou isso aqui, não é para liderança que você tem que falar, eu quebrei um pote. Se vira, amigão, se você quebrou, o pote é seu. Tira essa responsabilidade do professor, né? Tem essa coisa mais leve. Bom, vamos para o próximo. Então, rapidinho aqui, pode escrever ou abrir o microfone. A gente estava aqui no slide do professor, dominador, líder. Vocês agora conseguem ver já outras palavras que se encaixariam nesse perfil do professor? Fala aqui para mim que eu já mudo o slide agora. Deixa eu abrir ele aqui. Pode abrir o microfone, pode falar aí. O que eu coloco aqui em vez de professor, dominador, líder? É professor ainda? Vamos deixar com essa palavra professor que a gente ainda vai... Ou não, se vocês já tiverem outra definição, então, aqui, ele não é mais um professor, dominador, líder. Ele é o quê? Momento de tensão, esperando a primeira voluntária falar. Ai, desculpa. Ai, eu não pus a minha mão para cima, né? Desculpa. Não, agora pode falar. Agora tá aberto, vai, pode falar. Ai, Só se no meio da eu tô sem vídeo. Ai, desculpa. Eu tô sem vídeo porque a internet tá ruim, tá? Tudo bem, fala a mãozinha. Eu diria, É só quando eu professor... estiver no meio da fala, para eu não parar. Mas nesses momentos é para vocês falarem mesmo. Não precisa pedir licença não. Vai, taca ali pau. Tá bom, obrigada. Eu acho que ele é um coadjuvante, né, no processo de aprendizagem, né? Porque o aprendizado é um processo, né? Talvez nossa, alguém tenha uma palavra melhor, mas é mais ou menos isso, né? Vai, chove tudo aí, depois a gente reformula. Mais alguma coisa? Olha como... pode ser que vocês só estejam com vergonha, mas quando eu tiro a palavra de liderança, de domínio, de controle da sala, a gente não consegue pensar, então, o que eu faço nessa sala? Se eu não estou ali para controlar e dominar, o que eu estou fazendo ali? Oh, meu Deus, quem sou eu? Uma crise de existência. Eu estou querendo pensar numa palavra que ela seja... Mas, assim, quando você fala que você não é o líder, por exemplo, eu dei aula para um... Eu já contei, né, que eu caí de estagiária para professora de Fundamental 1 e 2, assim, todas as turmas. Então, é claro, tinha turmas super engajadas e tinha turma, assim, que, na verdade, eu tinha uma turma que era terrível, que era de segundo aninho, e que tinha 5 alunos terríveis, que eles não se concentravam. Então, quando você fala de regras, meio que você... essa coisa de você ter que parar antes, eles vinham tão afoitos para a aula de artes, que era uma sala separada, que eles tinham que parar, tinha que respirar, porque senão não saía nada. Sim. Nada. Então, é isso que assim, eu fico pensando numa palavra que... sem confundir a regra com, sei lá, com a técnica, né? Assim, tem hora que você tem que ter regra. Tem coisa que tem que ter regra. Olha, não pode sair com a tinta, né? Sim. Então, o que tudo a gente estuda, eu acho, dessas novas metodologias que vão muito de encontro, né, com o que a gente pensa, é isso, é o professor ajudando as crianças a terem mais ideias, né? Como mediador mesmo, igual você escreveu aqui. O pessoal ali né? mandou Não falando, olha, tem esse desenho aqui, vocês pintam. Pinta esse desenho aqui, nós vamos colar. Poderia ser muito mais coisas, né? Mas também eu fico aqui tentando pensar na minha cabeça, sei lá, tipo, como seriam essas atividades livres, sabe? Me parece que assim, eles ainda estão... eles precisam saber o que eles precisam fazer, senão eles não fazem também. Sim, ó, vamos lá. Porque estão acostumados. Muito bem colocado.
a liderança, a gente tem essa interpretação do que é a liderança. Se a gente tem a liderança dentro da escola, o meu coordenador é esse dominador, né, que ele coloca a palavra dele afinal, é essa liderança que eu acabo refletindo na minha turma também. A liderança que eu acredito que seja é aquela dessa do barquinho, né? Eu tô vendo a minha turma na minha frente e eu que tô dando as indicações. Então é isso que você falou, eles chegam lá, eu tô vendo o que eles estão fazendo. Eu não vou chegar, entendeu? E vai sentar todo mundo. Não adianta eu fazer isso, a energia vai continuar dentro deles. Então vamos lá, vocês estão com muita energia concentrada no corpo. Como que eu, como líder, então, né? Como mediador, eu vou olhar toda a minha equipe desse jeito. Eu preciso ter ferramentas, indicações ali para mediar isso e falar para ele, olha, já fiz isso, viu? Vai lá no pátio, dá umas 10 voltas, corre, coloca para fora, vamos brincar de um pega-pega de 5 minutinhos, volta, fecha o olho, escuta uma música, liga o ventilador. Se eu tô vendo a necessidade disso, né? Vocês topam fazer isso? Vamos tentar? E a gente consegue equilibrar isso do não é a minha palavra, a minha ideia já tá pronta, eu venho aqui para fazer. A gente vai mediar isso. Deixa eu olhar aqui, tem mais coisa aqui. Peraí. Mas, assim, na escola que eu dei aula, assim, não sei, eu ouvindo você falar de tantas resistências que você teve, me parece que eles deram meio que carta branca, assim. Quase que eu acho que eles, não sei, vou falar aqui uma coisa, que acha que a arte não é tão importante. Ah, sim, Você não tem sim. essa impressão, assim? Muitas vezes eu tenho a impressão que as pessoas falam assim, ficou de recuperação. Eu deixei o filho da coordenadora de recuperação. E ela foi assim, ele era filho da coordenadora, desde sempre na escola. Ele chegou para a dona da escola, ela veio falar comigo. Por que ele ficou de recuperação? Eu falei, ué, ele não entrega trabalho, como eu faço? Eu avalio ele no quê? Aí ela pegou e falou assim, não, a arte, ela é curricular, se ela não fosse, eu deixava como atividade normal, uma oficina. Não, se é isso, tudo bem. E desde o final, tanto que assim, no começo, ela veio me perguntar, e ela chegou a me falar numa reunião que eu fiquei com aquilo engasgado, ela falou assim para mim, essa coisa de criatividade, ela falou para mim, não vai ser assim no futuro. Eu voltei para casa, eu passei a noite estudando se criatividade era importante ou não. Daí eu falei assim, ela está totalmente por fora. Totalmente. Porque criatividade é tema de um monte de coisa. A gente precisa, essa coisa de se mostrar, de chamar os pais e de colocar mural e de fazer coisa da nossa sala para a porta para fora, é uma educação também para os pais e para a coordenação. Então, a gente ensinar para eles a importância disso. E é isso, se o pai está preocupado com o vestibular, então eu vou mostrar para ele, infelizmente a gente tem que provar, que a criatividade, o desenho, vai ajudar ele para estudar, e sim, olha só, para passar no vestibular. Se ele for arquiteto, ele vai ter que desenhar. Se ele for médico, ele tem que fazer solução de problemas. Né? Estamos trabalhando numa época de tecnologia, inteligência artificial, era do Maker. Você acha que a pessoa não precisa colocar planos em ação? Qualquer área da sua vida, você precisa imaginar coisas e saber colocar isso. E isso ele vai conseguir ver, Adri, na prática. Se na exposição, se quando eu trouxe, é isso, não é o professor que está falando. Quando eu vou para trás e é a criança que diz, olha, eu aprendi isso, eu fiz aquilo, que não sei o quê, o pai não tem como discutir. Tipo, você está vendo a prova que o seu filho está falando, né? Ele está dominando todo o assunto. Então, é a gente sair um pouco disso. A gente fica fragilizado com isso, porque é como, tipo, você está tirando, né? Eu quero morrer quando o pai chega com, eu olhei no Google, aí me mostra, alfabetização acontece muito, né, professoras? Eu estava olhando no Google, o que você poderia fazer? Aí, smile or not. Obrigada! Nossa, é tão bom famílias que participam, que trazem ideias pra gente. Muito obrigada. Joga fora. Você faz uma... Que isso, querida? Ó, vamos lá. Vamos chegar ainda a falar muito disso. Vamos tirar a ideia da sequência didática. Ô, tristeza, gente. Eu sei que muitas escolas trazem isso pronto, já vem apostilado, ou então é uma vontade do coordenador de unificar as coisas, e ele pede através da sequência didática em que você tem padrão. A Nath está aqui, trabalhou comigo na Inter, e a gente tinha muito isso, que era assim, nós tínhamos a liberdade de fazer o que quiser, de bolar projetos, mas olha a loucura, né? Se o primeiro ano estava fazendo um projeto X,
todos os primeiros anos, primeiro ano A, B, C, tinha que fazer o mesmo. As atividades, as folhinhas tinham que ser entregues no mesmo dia. Porque o pai no estacionamento da escola podia comparar e falar, o meu filho não fez essa atividade legal. Por que não? A professora dele é incompetente, não fez. Você tem a liberdade de produzir coisas com a criança, mas todo mundo tem que ser igual. Volto de novo para o coletivo. Quando nós temos essa troca de ideias no coletivo, é mais interessante que cada turma, cada professora desenvolva trabalhos diferentes para quando a gente tiver uma exposição, uma reunião, os alunos trocarem entre si. Qual que é o engrandecimento curricular e pedagógico se quando eu vou numa exposição, por exemplo, no corredor da escola, eu vejo, em vez de eu ver 20 trabalhos de um jeito, tipo, com material, eu vejo 60. Eu nem olho os outros trabalhos, porque eu sei o que ele fez, eu também fiz, as professoras deram a mesma coisa. Então, você dar atividades diferentes para a sala, instiga inclusive a criança a dizer, nossa, isso aconteceu muito ano passado, mas aí não tinha condição. A gente fez essa atividade que é a capa aqui do curso, né, de pendurar as crianças e tal, e pintar, só que eu pendurei as crianças do primeiro ano, que era até onde o que a gente tinha suporte aguentaria o peso. Gente, um motim na escola. Por que você pendurou o primeiro ano? A gente também tem que ser pendurado. Falei, vou ter que comprar um balanço. Como que eu vou pendurar vocês, gente? O negócio é de natação para a escola, não vai aguentar o peso de vocês. Mas eles encheram tanto o saco que eles queriam. Se eu tivesse feito o mesmo trabalho para todo mundo, e era para exposição, ótima oportunidade de fazer igual para todo mundo, né? Ele nem teria pensado naquela oportunidade. E aí, adivinha? O projeto artístico de várias crianças foram de pendurar o corpo, fazer pêndulo. E aí a gente teve que pensar em pêndulos que fossem do corpo, pêndulos que fossem com objetos, e aí a gente foi estudar a força do pêndulo, aí fala com o professor de física do ensino médio, que não sei o quê. Não, eu em nenhum momento dominei o não, e não inventa. É do primeiro ano que eu quis fazer com ele e acabou. Não, essa ideia também veio do primeiro ano, né? Então, tipo, vocês não pensaram antes? Primeiro ano que me falou daquilo que sugeriu, a gente foi pensando. Borbulha ideias naquilo. Professores reclamaram, disseram, eu fiquei sabendo de fofocas, que, né, a Natália fica inventando e que não sei o que. A minha coordenadora, ela não aceitou, ela disse que a minha aula estava perigosa, eu ri alto, desculpa, na hora eu não aguentei, só tem um perigosa, a criança estava 30 centímetros do chão, eu falei, mas que ela ia cair ali, ela ia nem ralar a cara, porque era uma folha sulfite, né? Falei, como assim, um tecido com EVA embaixo, tipo, qual que era ali a questão? É a perca do poder. Eu sou professora do primeiro ano, eu sou professora da pré-escola, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser com o meu aluno. Como que você chega com um tecido aqui de algodão cru, de 5 metros, vira uma cortina na recepção da escola, você pendurou as crianças com material da educação física? Quem disse que você podia pegar? Ué, eu pedi. Vocês não pediram antes? A gente fez. Eu perco o domínio, eu sou a professora criativa das crianças pequenas, sabe? A educação infantil que faz coisas legais assim. Não é o primeiro e segundo ano. Que baixaria é essa? Perde o poder. E as crianças conseguem trocar entre si. Deixa eu só dar um espiadinho aqui no SESC que eu tô vendo. Ainda vivo essa realidade de sequência didática, tento adaptar. Outro conceito imbecil é o controle de sala, exato. Controlar os estudantes. Controlar, olha a pergunta, né? Controlar. Nem a nossa própria vida a gente controla. Eu já aprendi a viver com isso, né? Que minha vida que manda em mim é minha vida, minhas regras. Tipo, eu não mando em nada. Ó, vou ler aqui umas coisinhas para vocês. É absolutamente indispensável reconsiderar a nossa relação com a arte como uma dimensão essencial do pensamento humano. A arte da vida diária e a criatividade da vida diária devem ser direitos de todos. Sendo assim, a arte faz parte das nossas vidas, de nossos esforços para aprender e conhecer. Devemos nos lembrar de que não haverá criatividade nas crianças. Isso é um puxão de orelha, tá? Se não houver criatividade no adulto. Se tem uma sequência didática para seguir, você tem que seguir uma apostila. Se você não consegue criar em cima desse fixo, né, dessa coisa que te exigiram, a criança também não vai conseguir desenvolver criatividade para a vida dela. Todos nós, mesmo se o seu aluno não for professor, ele vai trabalhar numa empresa e que vão pedir para ele fazer coisas mecânicas. Se ele não vê num professor dele a criatividade de, olha, a gente tem essa apostila, essa foi a minha maior fala nos últimos 4 anos. Gente, eu sei que tem... Detalhe, eu dei aula pra neta do dono da etapa, tipo, o cara que fez a apostila.
Foi como fui mandada embora. Eu dando aula pra ela, falava assim, olha, eu sei, foi seu avô que fez, coração aqui pra ele, entendeu? Ó, hashtag te amo, mas são 6 páginas de exercício, não tem condição da gente fazer aqui. Então eu vou deixar pra vocês decidirem. Ou a gente fica 3 aulas fazendo exercício, eu fico na minha mesa tirando dúvida, ou então a gente faz atividades práticas com a tábua de não sei o quê, com jogo de não sei o quê, só aula de matemática. Com isso, isso, isso e isso, vocês pegam um conceito, depois tiram em casa 1 hora lá e faz atividade. O que vocês preferem? Óbvio que eles preferiam brincar porque tava todo mundo lá. A gente tá no coletivo. Então vamos deixar o conceito bem fechadinho. E aí, gente, ó, negociando real, assim, ó, tem página tal e eles lá com a apostila. Tem tudo isso aqui. Vocês dão conta de fazer isso, me entregar na sexta-feira? Sim, gente, entregar sexta-feira. Beleza. Se chegava na sexta-feira e tinha gente que não entregava, era hora de negociar de novo. Vocês me prometeram que ia fazer. Então hoje na aula, em vez de a gente fazer atividade prática, vou ter que deixar para vocês terminarem a apostila. Esse que esqueceu, nunca mais irá esquecer. Porque tinha até grupo do WhatsApp da sala, né? Ah, meu filho, quando tinha lição, a galera já não é para fazer, não é para esquecer, tem que fazer. Um cobra o outro e eles faziam em casa. É a minha parte criativa, tipo, eu não quero ficar fazendo isso aqui, anula toda a criatividade das crianças. Eu tenho jogos, eu tenho atividades em que eles vão poder criar soluções para esses problemas. Então vamos exercitar isso aqui e deixa isso aqui de lado. Ou então é isso uma festa junina. E aí eu vou sempre fazer bandeirinha e a turma da Mônica, né? Vestida de festa junina. Cadê o meu lado criativo de conseguir usar essa exigência? Eu tenho que partir daqui e eu vou criar em cima disso. Então, vamos criar outros personagens, vamos fazer uma história, vocês podem vir de personagens, vamos fazer um teatro e a gente lidar com criatividade em cima disso. Essa frase é muito importante. A criatividade não é apenas a qualidade do pensamento de cada indivíduo. Ela também é um projeto interativo, relacional e social. Ela requer um contexto que lhe permita existir, ser expressa e tornar-se visível. Não dá para a gente ter ideias criativas e guardar para si só. Pros, por favor, não é isso. Não sintam que vocês estão menosprezando o trabalho de outras. E se alguma professora vier falar alguma coisa, se ofereça para fazer também. Quando você quiser, participa da minha aula. Nossa, eu tô com umas ideias super legais, as crianças trouxeram coisas ótimas. A criatividade nos traz soluções. Quando a gente tem isso para a cabeça, né, que não é querer ser a rainha da bateria, mas é eu querer trazer soluções para isso, as pessoas começam a participar. Frase da vida é essa: devemos nos lembrar que não haverá criatividade na criança se não houver criatividade no adulto. Nossa esperança é ter uma aprendizagem criativa e professores criativos, e não apenas uma hora da criatividade. Dessa forma, o ateliê ou a sala de artes, né, deve apoiar e garantir todos os processos criativos que possam ocorrer em qualquer lugar da escola, em casa e na sociedade. Aí a gente começa também a entrar na aula seguinte dos espaços onde a arte deve ocupar. A gente tem um exemplo do trabalho que está nesse livro aqui também, no papel do ateliê na educação infantil, sobre o reflexo de um espelho. Isso é uma loucura. Se eu tenho uma sequência didática, se eu já no começo do ano planejo todas as minhas aulas, já sabendo quais são os objetivos, o coordenador adora isso, que a gente entregue já com todos os objetivos, né? Procedimentos, folhinha para xerocar, lista de material e tudo mais, eu volto a ser esse professor dominante e eu não dou espaço para que a criatividade ocorra. O que a gente pode fazer é vocês listarem, sim, que a gente vai até estudar a BNCC, todos os objetivos que eu preciso contemplar, né? Todos os conceitos, tudo que eu preciso contemplar no semestre ou naquele mês, a gente dividir isso, né? Tem o ano inteiro, então eu vou dividir nesse mês, eu preciso contemplar isso aqui. E aí, eu como liderança, aquele que fica lá atrás do barco, eu vou direcionar os meus alunos para que passem e cumpram essas exigências. Tem um exemplo aqui de uma situação em que a criança o professor está sentado na roda e tem aquela bola de espelho, de danceteria, sabe? No chão, e a luz bate no chão, na bola e começa a refletir na parede. E a professora começa a instigá-los a perguntar e deixar eles falarem. E aí eles começam a divagar nas ideias, dando várias ideias do que poderia ser aquele reflexo, porque a luz bate, porque a luz brilha, porque a luz não sei o que lá. O professor, como um bom ouvinte, ele ouve tudo isso, pega todos os conceitos que ele precisa atingir, né, aquelas metas mesmo ali, objetivos da lei, né, que a gente precisa cumprir, encaixa todas essas perguntinhas de forma que vá passar por isso aqui e monta um projeto com os alunos. Eles ficam meses fazendo isso. E estudam desde reflexo até materiais que absorvem a luz ou não. Isso é arte.
A gente está colocando interdisciplinar. Eu vou lá para o meu professor de ciências, pego a apostila, pego o livro e fala, você vai estudar luz, reflexo, alguma coisa assim? Ah, sim, a gente vai estudar tal coisa. Então, vamos adiantar esse conteúdo agora, porque eles já estão falando disso. E aí a gente consegue otimizar o trabalho de todo mundo com muita criatividade. Oi, Dê, fala. Denise. Ela levantou a mão. Oi, Dê, acho que eu tô te ouvindo. Bom, Denise, quando você quiser falar, tô te ouvindo. O que eu questionei ano passado, que a gente usava material SAS. Só o professor tinha livro de... Ele é bem rico, assim, é bem cheio... Não dá para fazer tudo também, mas ele dá bastante ideias. Mas o que eu tinha questionado é que eu achava que o SAS, ele mesmo, é muito mais fácil o próprio sistema fazer essa conexão, né? Uhum. Vai ser mais fácil para a gente dar aula. Então, falar assim, ó, aqui, esse conteúdo aqui, ele sabe qual é o conteúdo do todo, a gente não sabe. Então, eu cheguei a falar isso, era muito mais fácil que o SAS mesmo desse sabe, falasse assim, ó, aqui, ó, você poderia usar com ciências, aqui, porque eles têm todo o conteúdo, sexto ano, sétimo ano, então não era mais fácil? Né? Que seja uma apostila para dar um norte, para guiar, para, sei lá, mas que pelo menos ela tenha uma comunicação. Sim. É muito fechado, né? A galera coloca empecilho para tudo. Em vez de a gente ter esse coletivo, essa comunidade de professores e coordenadores para conversar e ter soluções criativas para os nossos problemas, fica uma disputa de poder. E aí, quando você dá uma ideia dessa, a pessoa faz, não, deixa do jeito que tá. Pra que vai mexer? Não consegue nem falar, né? A Sô falou que tem alguém com som, mas eu não sei, Sô. Acho que está todos fechados. Bom, vamos lá. Os professores, então aqui nesse exemplo do reflexo da luz, tem um trechinho aqui, né? Os professores usaram perguntas como a de John John, de um dos alunos que foi fazendo perguntas em relação de como que captava aquela luz, aquele reflexo, como oportunidades para atingir o que pretendiam. Não vamos confundir, então, que este professor que abre para a turma falar e se expressar é um professor que só vai mediando, né? Ele só vai dando orientações. A gente tem objetivos, a gente tem conteúdos que a gente precisa colocar, né? É muito importante, mesmo que não tenha, tipo, educação infantil, não tenha tão rígido assim, a gente faz tudo com uma intenção. Então, eu tenho uma intencionalidade e o que eu preciso saber fazer é organizar e mediar esses apontamentos e questionamentos que os meus alunos trouxeram para dentro do meu objetivo. Então, no caso aqui, esse menino colocou, como podemos fazer reflexos? Pronto, era a pergunta que eu precisava, porque eu quero trabalhar com materiais que são espelhados. Eu pego essa pergunta, então, e é ela que vai ser o centro. Eu não deixei de ignorar as outras, né? Não ignorei as outras crianças, mas eu consigo puxar tudo isso para o conteúdo, para o conceito que eu preciso contemplar. A separação entre os aprendizes e o objetivo de estudo, eles e as obras, foi clara no período aqui de uma experiência, né? Que as crianças, que o livro traz esse aqui de arte contemporânea. Mas foi sendo substituída gradualmente, porque nomeamos eles nas obras. Não era mais as crianças, eles e as obras. Eram eles nas obras, mergulhando nas poéticas dos artistas. Quando eu ouço o John John falando como podemos fazer reflexos e eu falo, vamos descobrir como é que a gente faz isso, ele já não é mais um contemplador de obra de arte, dos aluninhos dos trabalhos que estão no corredor. É ele na obra, e é isso que traz o resultado direto para o pai. Quando eu faço uma exposição e o pai vai para a escola, não é a professora explicando sobre o que eles fizeram. A criança tem domínio do conteúdo para falar, pai, teve um dia que a gente estava na roda, e aí aconteceu isso, e aí o John John fez essa pergunta, e aí ele na obra, o pai adora ver isso. Esse é o resultado positivo que a gente tem, tanto para pais quanto para alunos, quanto para outros professores. Tipo, você ficou dando texto para exposição, acontece isso que eu acho assim horrível. Dá o texto, a criança tem que decorar o texto, vai na exposição, fala, ninguém tem paciência de ouvir a criança ficar falando lá 10 minutos. Ai, gente, pelo amor de Deus. Quando é ele na obra, né, no trabalho, nas feiras de ciências, por exemplo, na experiência,
Ele sabe explicar, porque ele fez aquilo, saiu da cabeça dele, né? Ele construiu aquele pensamento. Chegamos o que então de trocar, né? Peraí, 3 livros abertos aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Tinha um trechinho aqui que eu separei. Pam, pam. Do ponto de vista intelectual, a escola impõe muito frequentemente conhecimentos todos elaborados em lugar de estimular a sua busca. Mas pouco se nota isso, porque o aluno que repete simplesmente o que fizeram aprender parece apresentar rendimento positivo. Parece apresentar rendimento positivo, sem que se suspeite de tudo aquilo que ele possui de espontâneo e de curiosidade fecunda. Triste, muito triste. É esse de decorar o texto, né? Nossa, como ele sabe tudo, falou palavras que nem eu conhecia, nem ele só decorou, ele não faz noção do que ele está fazendo ali. A gente não deu nenhuma oportunidade para ele criar. Então, a gente sai aqui da sequência didática. Deixa eu espelhar com vocês. E a gente vai para aquilo que eu mais amo na vida e que professores morrem de medo, porque eu tenho que ouvir meu aluno, projeto artístico. E o projeto, né, gente, ele não é só na aula de artes não, né, galera? O projeto, ele pode vir de todos os lugares, né? Ontem a gente estava conversando no Despertar Artístico que as meninas contaram de que a escola tirou o rolê do projeto artístico e colocou a apostila e tudo mais. Usem a criatividade. Eu sei o conteúdo que eu preciso contemplar, mas eu quero dar esse espaço para o meu aluno falar. Eu coloco situações, problemas, deixo eles falarem e vou guiando todos aqueles pensamentos, as ideias, e dentro daquilo eu vou mediando a ponto que a gente vá cumprir o conceito. Muitas vezes eu fiz isso. A atividade da apostila era um porre, mas eu tinha que fazer aquilo e eles tinham me dado ideias muito mais criativas. Eu tirava foto das ideias criativas e colocava na apostila. Grampeava as fotos na apostila e escrevia embaixo o objetivo da atividade e o objetivo alcançado na atividade. Então, se o pai viesse, a gente tem que se precaver. Se o pai viesse, a professora Natália não faz apostila, eu paguei meu caro pela apostila. Eu fiz melhor. A gente fez a apostila e na prática. Pergunta para ele como é que foi. Essa apostila foi ótima. Nos deu ideia ótimas. Se não fosse essa apostila, pai, a gente não teria tido essa ideia. Olha que bacana. Aí ele não fica puto que ele pagou pela apostila e as crianças ficam felizes, satisfeitas que elas aprenderam de um jeito muito mais divertido. Eu fiz muito isso, muito, muito. Tirar foto e grampear, mas se o pai ia reclamar, tava lá, eu fiz. A aula de idioma pode ser um fiasco por isso. Brechas no sistema. É isso aí, gente. Se político acha brecha na lei, a gente acha no sistema. Revolts, professores revolts, aqui. Vamos para o próximo. Desenvolver habilidades motoras. Então, esse é um dos... Oh, meu pai, dá até o arrepio, né? Esse é um das responsabilidades do professor que mexe com arte, da educação infantil, né? Ele precisa mexer a mãozinha para ele poder conseguir escrever bem, para a letra sair redondinha. Aí a gente vai estudar, né, Nath? Escola bilíngue, e você vai descobrir que o Brasil é um dos últimos, vou dizer últimos mesmo, que já está na hora de largar isso, países que ainda faz letra cursiva. E o professor, né, o pai chega na escola babando, querendo um caderno de caligrafia para a criança fazer caligrafia. Ele está reproduzindo tudo aquilo que foi horrível para ele na escola e ele está pedindo para a criança fazer o mesmo. Que porra! Você vai estudar fora do país, entrega um trabalho com letra cursiva, o professor te devolve e fala, a gente não entende o que você escreveu. Escreve com letra bastão, por favor. Fala, mano, tô ensinando os alunos a fazerem letra cursiva pra quá, se não usa pra nada, não tem mais o porquê fazer isso. Então, a artes é vista como um momento de desenvolver habilidades motoras, tanto habilidades motoras, quanto de espaço também, já fica aí quando a gente faz atividade com o corpo, né? Equilibra, junta com o professor de educação física. Então, a gente tem essa responsabilidade. A criatividade, de novo, ela é totalmente ignorada. A criança não tem lugar para criar, porque eu preciso que a sua mãozinha esteja alongada. E aí é mais loucura, né? Por mais que ainda tenha isso, a maioria das atividades que a gente vê, não há espaço para o aluno desenvolver.
porque ele fica com a caneta. Ele usa... Gente, isso pra mim é o fim. O fim, assim, de desesperador. De ver a criança do primeiro ano pegar o pincel assim. Você fala, é o que a gente falou aqui no começo, né? A alfabetização acabou com toda a liberdade que a criança tinha. Ela já não sabe mais segurar um pincel. Ela já vê que ela tem que segurar firme, eles esfregam o pincel. Não conseguem mais movimentar a mão, né? Não tem essa soltura aqui da mão. Só calo também. Ó, vamos lá. Deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. Página 29 aqui. Nesse livro aqui, da arte contemporânea, ele vai falar bastante, é bem bacana no trechinho que eu escaneei para vocês, falando sobre a escola renovada, né? O movimento modernista na educação e todas as barreiras que isso rompeu para que a gente chegasse nessa educação contemporânea assim de hoje. Isso é um movimento, mas não que na sua escola isso tenha acontecido, provavelmente, para vocês estarem aqui, porque vocês estão putos com a escola tradicional que ainda fica reproduzindo a mesma coisa. Então, aqui ele traz os benefícios disso tudo, e eu acho muito legal a gente repensar isso, porque, de novo, o dono da sala de aula, né, quem manda ali dentro da sala de aula, são os alunos e você. Você está ali para organizar. Então, se a sua responsabilidade é de desenvolver habilidades motoras, é só isso mesmo que você vai desenvolver? Você vai, né, deixar o seu trabalho tão escasso aqui? Então, ele coloca alguns pontos bem importantes, né? Acredita-se que a criatividade, acreditava-se, né, nessa época então que a gente tinha essa escola tradicional, que a criatividade era para ser desenvolvida fora da escola. Então, lá, ó, até o fim dos anos 80, se atribuía a precariedade do desenvolvimento criativo e aspectos psicológicos advindos de situações vividas fora da escola, tais como a escassez de experiências importantes no cotidiano das crianças. Então, por que será que a aula de artes, quando ela é lembrada, é para desenvolver habilidades motoras, né? Para aprender a pegar no lápis e para conseguir fazer uma letra cursiva bacana? Alguém inventou isso do nada? Não. Isso vem historicamente de que a criatividade, um aluno ele era criativo ou não, por aquilo que ele tinha fora da escola. Então, se era uma família pobre, que não tinha acesso à cultura, museus, galerias, filmes e tudo mais, se atribuía falta de criatividade do aluno, isso é uma culpa do pai e da mãe. Você também não assistiu nada de interessante, os livros que você tem na sua casa não são bem ilustrados, os seus pais não ouvem rádio, não vão ao cinema, não vão ao teatro, por isso. E ficava nisso mesmo, porque a minha responsabilidade é fazer a sua mão ficar mole, né? Praticamente isso. Agora, vai se romper isso de que não. A criatividade, ela é criada, ela é cultivada principalmente dentro da escola, porque é onde ele se vê perante várias situações, problemas em que ele precisa criar soluções para aquilo. Tanto uma brincadeira de pega-pega no pátio que está com número ímpar, sabe? Precisa fazer um time e aí uma pessoa ficou sobrando e a gente tem que inventar algum papel para essa pessoa lá, solução de problema dentro da aula de matemática, quanto fazer criações livres. Então, o que ele coloca aqui como livre expressão. A livre expressão e o seu oposto, atividades ordenadas pela condução dos professores no passo a passo das ações artísticas dos alunos de educação infantil. A livre expressão, também conhecida como laissez-faire, foi a proposta de arte-educação modernista e criticada pela ausência de direcionamento. Ah, não! Como não tem um passo a passo, como que isso há de funcionar? Você está fazendo isso porque você está largando, você está com preguiça de dar aula, né? As criações dos alunos conduzidas pelos professores é considerada uma manifestação exógena, de fora para dentro. Eu adorei isso. Nela confere-se às crianças um papel de submissão, promovendo a realização de trabalhos sem a expressão genuína da infância na sala de aula, sem a liberdade necessária às construções artísticas infantis. A postura didática assumida na orientação modernista foi importante para desconstruir as bases de ensino de artes na escola tradicional. Na escola renovada, então, passou a compreender o período que antecede o ensino fundamental como não preparatório. Então, vamos lá. Quando a gente tem a educação infantil e vai para o fundamental, a gente entendia que a educação infantil é uma pré-escola, tinha até esse nome, né? Para o Fundamental 1. Então, ele vai aprender de verdade lá. O infantil, eu preciso habilidade motora, coordenação motora fina, o jeito de falar direito, porque ele vai ser alfabetizado na escola. Quando a gente entra na arte educação, no contemporâneo, não é mais uma pré-escola, porque
ela tem uma função. A criança já é capaz, sim, de pensar, de dar ideias, de criar. Não é mais um preparatório para ela começar a aprender. Ela já tem coisas que ela pode mostrar ali. Então, até o fim dos anos 80, isso fica muito forte no Brasil, de que é uma pré-escola e depois a educação, ensino fundamental para o seu desenvolvimento. E a arte tem muito a ver com isso, porque na educação infantil é onde a gente tem mais liberdade com a arte. A arte e educação, ela de fato, né? É arte e educação. A arte permeia todas as atividades. É onde você dá espaço para a criança criar. Então, não faz mais nenhum sentido essa responsabilidade aqui do professor de desenvolver habilidades motoras. O que eu preciso desenvolver no meu aluno é a criatividade. É isso que vai colocar para ele como desenvolvimento para o resto da vida. Então, eu vou colocar aqui sobre uma coisinha. Mais um trechinho. A prática da livre expressão, que é isso que a gente está procurando agora, propunha a libertação da arte infantil dos modelos da arte adulta. Pausa. Quando a gente mostra uma obra de arte pronta para o meu aluno, uma peça, mostro no quadro, na lousa, no livro, e falo para fazer aquela releitura, que na verdade é uma cópia, eu digo para o meu aluno de 6 anos, 5, 4, 12, que seja, de que ele é sim capaz de fazer a obra de um cara que estudou 30, 20 anos para conseguir chegar naquela peça. Ou ele vai copiar muito igualzinho e não vai aprender nada, porque ele não criou, ele só copiou. Ou ele vai tentar copiar e não vai conseguir e vai dizer, eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não tenho capacidade para isso, não tem espaço para nada. A gente frustra e aniquila total qualquer oportunidade que essa criança tivesse de criar, porque ela também já vê, lembra que a gente é o exemplo, né? Não tem como eu dar criatividade para o meu aluno se eu não sou criativa. Se eu estou colocando uma coisa igual e eu mesmo, Natália, não criei nada, como que eu posso exigir dele que ele crie também? É muito importante durante as aulas, pros, que você esteja junto com eles fazendo atividades na hora e não mostrar uma sua pronta. Você vai explorar material junto com eles. Isso é tão legal, inclusive nas descobertas, porque quando ele vê que você está tendo dificuldade de usar o material, está se embananando todo, eles vão te ajudar a usar. As crianças começam a trabalhar juntas e elas se sentem capazes. Tipo, cara, eu consegui ajudar ela a fazer. Nossa, sou muito foda. Ela vai ajudar todo mundo. Não tem problema nenhum a gente não conseguir fazer. A gente tá nesse nível horizontal. Eu também tenho dificuldade. A gente vai tentar fazer isso aqui, mas ó, suando a camisa aqui. Eu vou fazer junto. O meu trabalho vai para a exposição junto com o dele. Pondo fim aos programas da escola tradicional que conceituava a infância como imperfeita, enquanto não alcançasse as habilidades... Ai, gente, eu vou chorar. Quando não alcançasse a habilidade dos artistas, mirando-se no espelho desses, nublando a própria identidade da infância. Depois dessa, eu vou tomar um chá. Fala, Dê. Peraí, seu microfone tá fechado. Deixa eu ver se... Eu não sei se eu consigo ativar. Agora, sabe o que eu estava pensando aqui? Que às vezes, né? Eu sou professora montessoriana, tá? Ai, que delícia. E para mim foi um grande esforço, porque a professora montessoriana, a gente tem essa função também, né? Mas aí a Maria Montessori fala muito de estado de arte e estado de ateliê, que é uma coisa que começa dentro do professor, porque ela trabalha muito com o professor preparado, né? E o ambiente. Então, esses são os pilares da filosofia montessoriana. É o professor preparado, é o adulto preparado, que ela nem chama de professor, né? É o adulto preparado e o ambiente preparado. Então, quando, por exemplo, a criança, por exemplo, a Adriana estava falando sobre os alunos que chegam, né? E que você tem que acalmar, se ele encontra esse espaço em que ele entende que faz sentido, ele já logo vai mudando esse estado e vai entrando nesse estado de arte, nesse estado de ateliê. Isso eu fiz muitas experiências, eu trabalho com crianças, minhas salas são crianças de 3 a 6 anos, todas juntas. Então, você imagina que diferentes materiais, a manipulação desses materiais, e eles manipulam o mesmo material. A gente não faz diferença nenhuma, né? Então, existe essa coisa que eu acho que é o estado de arte de ateliê que começa dentro da gente, do próprio professor. E quando a gente fala que nós não somos valorizadas, né? Primeiro que a criança não é valorizada. Uhum.
porque ela não é consumidora. Ela passa a ser valorizada quando ela começa com mania de princesa, de super-herói, não sei o quê, que começa a pedir brinquedo, né? Que às vezes não é essa faixa etária de 3 anos de idade, 4, né? Mas é por isso, quer dizer, a criança não é valorizada, o professor também não é valorizado. Eu acho que o professor de arte, muito menos ainda, porque eles realmente não entendem o que o professor de arte está fazendo na escola. Sim. Então, acho que é um trabalho também de conscientização dos nossos pais, que a arte é fundamental, é uma linguagem universal, mas também é única, porque esse estado de arte, esse estado de ateliê, é de cada um, é pessoal. É por isso Então, que eu coloquei da gente ir para o coletivo, né? Para mostrar a nossa função. Então, é chamar sim o pai para ver tudo numa exposição. Vai chamar o pai todo mês? Vou. A criança está fazendo um monte de coisa, o pai nem sabe o que ele está fazendo. Aí pergunta o que você fez. Eu pintei. Não, vem aqui ver o quanto que ele criou, né? Chama outro professor, traz todo mundo, né? Exato. E outra, nós estamos lidando não com o nosso filho. Ele é seu filho. Esse é o seu filho, porque muitas vezes a gente tem que mostrar para o pai quem o filho dele é. É verdade? Nós conhecemos o filho dele, mas ele mesmo não conhece da capacidade, porque ele é tratado como incapaz dentro de casa. Nós, na escola, é que tratamos ele como capaz e autônomo, não os pais. Então, eu acho que precisamos, sim, também dar isso, devolver isso para o pai. Não é nossa obrigação, né? O nosso papel é enquanto professor, mas a gente não pode ser pai e mãe de aluno. Uhum. Esse papel não cabe a nós, nem que a gente queira, porque essa confusão mental de papéis, a criança sabe muito bem. Então, eu acho que a gente tem que devolver, tá, no coletivo, porque o pai tem que enxergar essa criança. Sim. E nós não ele conhecemos capaz, os né? valores da família, muitas vezes, né? É muito essa sua coisa totalidade. de fazer a exposição, de não entregar só o portfólio, sabe? No final, né? Mas você fazer momentos em que você expõe, porque a criança fala. E aí a cara vale muito mais, gente, do que qualquer bilhete na agenda, é ver a cara do pai chocado de ver a criança falando e você só olhando. Porque existe essa poesia na arte, né? Que é diferente da educação, que é totalmente diferente de um problema de matemática. Aquilo é mecânico. Agora, a arte traz tantas outras coisas, e dependendo do material que você trabalha, com que você trabalha, como você trabalha aquilo, a coisa cresce e cresce e cresce e cresce. Quer dizer, eu trabalho num ambiente multicultural, porque eu estou na China, né? Numa escola Montessori, que não é digamos assim, o sistema chinês de educação, está longe de ser montessoriano. Você está na China? Eu moro na China, Gente, eu cheguei na China, Brasil. Peraí, gente. Peraí, tinha aqui. Não, vamos conversar. Meu curso chegou na China. Parei. É isso, vou me aposentar. Chegou na China e o Multishow não me descobre. Não, impressionante, sabe? Assim, ó, absurdo. Que isso mostre para você, né, que você tem uma escuta. Então, todos nós temos uma escuta. Todos nós temos uma voz e a gente quer isso, a gente quer validação. Não só nós como profissionais, como as crianças também. Então, quando eu falo isso, a Montessori não é a base do ensino chinês, está longe, né? O chinês tradicional, ele é bem tradicional mesmo, né? A mãe não pergunta assim, você teve, o que você fez hoje na escola? Estava gostoso? Estava bom? Não. O que você aprendeu? Me mostra. Essa é a pergunta que eles fazem para crianças. Então, essa é uma pressão que eu tenho também. Eu tenho meus pais assim, né? Posso te dar uma sugestão? Mas eles são capazes de entender isso. Nas aulas, nas atividades, assim, eu já tive pai, assim, e que ele sentiu um choque muito grande da professora de artes que tinha atividades, uma sequência didática, quando eu cheguei. E aí, como tinha aulas em que eles criavam, é aquela coisa, né? Quando a criança chega em casa e fala, só brinquei. Para nós, professores, isso é um arraso, porque se ele fez o quantidade de coisa que ele fez, e ele falou pro pai que ele só brincou, você fala, jura que ele falou isso? Ele nem sentiu, então, né? Tipo, se divertiu durante as aulas. Eu cheguei, sim, isso foi um porre, mas eu tive que fazer. De mandar para o pai, no mês, na abertura do mês, quais seriam os objetivos que a gente ia contemplar naquele mês, com os códigos da BNCC. Por isso que eu até coloquei a BNCC aqui para vocês.
Juro, tinha que mandar. Eu falei, ele tá reclamando, tudo bem, é para deixar o coraçãozinho dele quente, a gente faz isso. E aí eu colocava na agenda, tipo, a aula da segunda-feira contemplará isso da BNCC, de qual forma, assim, assim, assado. Até que a gente fez reunião de pais, e aí eu falei para eles, nem pro meu professor, pro meu coordenador eu preciso fazer isso. Eu comecei a brincar, falei, quando você abrir uma escola, você pode me contratar, porque, né, eu tô fazendo mais para você do que pro meu coordenador. Aí a gente começou a conversar, tipo, meu, pra que isso, né? Aí ele foi meio que baixando a bola, fluiu, Mas não fluiu a no aula amor, de mas artes, ela fluiu, tem né? uma estrutura. Ela tem uma estrutura muito rígida. E exige uma organização enorme da nossa parte para que eles possam explorar os materiais. Mas o pai ali não vê, né? É Aí uma, ele entrou e mas brincou ele não e foi vê, embora. ele vê, o que é esse? Que é essas pinceladas aqui? Quer dizer, o pai que não está sensível a isso, é difícil ele entender o que a arte está fazendo no currículo. E ele acha que a arte tem que estar dentro de uma apostila, o que é mais absurdo ainda. Eu acho muito Como a gente pode importante é esse apostilar de uma educar arte? os pais, sabe? Sempre faça exposição, Exato, sempre faça também, né? reuniões, chama para E, conversar e mostrar isso, assim, tipo, eu cumpri sim regras, sabe? Eu não tô tirando da minha e cabeça. lembrar, e nos lembrar do nosso papel, que Uhum. é árduo, porque a arte já começa a não ser valorizada mesmo. Mas aqui na China, por exemplo, eles estão começando a falando de criatividade, né? Eles sabem que o diferencial agora da sociedade chinesa vai ser a criatividade. O que é o individual dentro de um 1,4 bilhão de habitantes? O que é o seu individual? O que você traz para essa conversa na mesa? Então, eu acho que a gente tem que lembrar isso, viu, Adriana? Eu acho que essa sua diretora realmente está num ego só, né? Ela está com medo, e medo move a gente para lugares assim horríveis, né? Tantos bons como horríveis. Mas é isso, quer dizer, onde é que está o indivíduo? A arte é aquela que mostra o indivíduo, e nós somos esse condutor, esse fio condutor. Então, eu acho que assim, quando a gente está aqui, Natália, você está fazendo um trabalho, sabe, de nos deslocar, que é justamente procurar o nosso estado de arte, nosso estado de ateliê, porque a arte é isso, a arte é aquilo que nos desloca, Não aquilo se que nos tira sintam, do, né? não deixe, assim como nós estamos procurando aqui sair do papel de dominador e aniquilar os Isso, nossos alunos, não deixem que as coordenadoras, diretoras e pais malucos exato, aniquilem a isso, gente, né? Arte é nem resistência, os né? pais, Arte é né? resistência, O então nosso foco é nas crianças, né? você É o vai nosso trazer. aluno, Eu tenho uma porque a liçãozinha gente de não casa pode hoje quando a controlar gente sair daqui adulto. que eu vou cutucar vocês, me aguardem. Ó, eu vou tirar aqui rapidinho. Então, em vez de fazer, opa, pulei um. Deixa eu espelhar, compartilhar a tela. Nossa, tô me achando agora que eu tô a China. Faço piada, né? Querido, meu curso chegou na China. Tipo, não é verdade, na China mesmo. Lá na China. Tô lá. Desenvolver habilidades motoras? Não! Desenvolver a criatividade. Seguinte. Meu companheiro, Rafael Arivalo, pessoa, tá abrindo uma escola de inteligência artificial. E ele estava aqui em casa um dia que eu fiz uma live com a Mariana, que é uma amiga nossa em comum, para falar sobre arquétipo, coisas de marketing digital. E ele até então não tinha feito live. Ele participou mais da live do que eu. Chegou uma hora que eu cruzei o braço, fiquei olhando ele, falando com a Mariana, tipo, gente, o cara tomou conta. Ele se empolgou. Aí essa semana ele falou que ele quer fazer mais lives, que agora ele quer do mundo da live. Eu falei, então, por favor, vamos lá. Ele participou de um reality show no Discovery Channel sobre cultura maker. E olha que interessante, ele e todos os integrantes do programa queriam desistir do programa. Acho que 1 ou 2 saíram do programa. Por quê? Porque a cultura maker é de compartilhar conhecimentos e todo mundo trabalhar junto. Quando você faz uma competição maker, você menospreza a criatividade e conhecimento dessa outra pessoa. E aí, eles queriam sair do programa. Eu achei isso incrível. Fizeram um motim, imagina, se convertindo uma puta grana. E aí, a gente combinou de fazer uma live para ele Na falar exatamente verdade, isso. Oi. Na verdade, não é que menospreza, é porque um dos pilares da aprendizagem criativa, que é o movimento maker, é trabalhar em equipe. Tanto que ele tem um livro do, agora esqueci o nome dele, que ele encabeça essa coisa da aprendizagem criativa, que ele diz que a maior invenção de todos os tempos é o jardim de infância, que deveria seguir para a vida, porque eles trabalham em grupos, e que depois aquela coisa seriada,
ela não serve. Então, a ideia é um ajudar o outro, e assim vai crescendo. Ele topou Bem não, ele legal. deu a ideia, né? Eu vou ser só, eu acho que eu falei para ele que eu vou acabar perdendo a minha live. Assisti a live, achei que ele falou umas coisas bem interessantes Não, do o negócio. Rafael, ele é uma mini enciclopédia, minha filha. Ele vai na Foi etimologia da muito... palavra, eu já abro um vinho, porque eu sei que a gente vai do latim, Foi pro francês, interessante. vai longe. Nós vamos fazer uma live para falar do desenvolvimento da criatividade na infância, enfim, né, nas pessoas, de como soluciona problemas e, na verdade, no desenvolvimento positivo dessa pessoa na sociedade de hoje e para o futuro. A escola de inteligência artificial que ele está abrindo, a ideia é o seguinte: se você está fazendo algo que uma máquina pode fazer, não é culpa da máquina, é culpa sua. Porque a máquina não tem criatividade, a máquina segue regras. Então você não precisa fazer isso, a máquina faz isso. Olha quão importante vai ser, então, daqui para frente, que eu digo, gente, já é agora, tá? Porque eu tenho um amigo, inclusive, que largou tudo para trabalhar só com inteligência artificial. Natália, sabe o que é interessante? Porque no dia que ela me falou o negócio da criatividade, ela chegou a dizer que ela estava fazendo um curso sobre inteligência artificial e que futuramente as máquinas iam dominar e que a gente não teria muita função. Daí aquilo, nossa, eu fiquei doida. Eu falei assim, não, peraí. E daí eu vi que não tem nada a ver o que ela falou, que ela está completamente, ela não está nem entendendo o que ela está fazendo naquele curso lá. Ela vai ser a primeira a ser substituída. Vai, porque se ela não tiver a criatividade, porque diz que sim, a máquina vai fazer muita coisa pela gente, mas que a gente tem que saber qual é o nosso papel aí nesse meio aí. Não vai ser tudo substituído pela máquina, porque ela não pensa. Ela coleta dados. Então, por exemplo, eu tenho um arquiteto, né? O arquiteto faz a mesma planta várias vezes. Eu coleto dados, eu cruzo tudo isso, aí eu digo, quero uma casa para uma família de 4 pessoas com vista para o lago. E ela me dá opções de que o arquiteto já fez. Aonde entra a criatividade? Você escolheu a planta que você quer? Agora vamos falar de você, porque a máquina fez o automático, né? A criatividade está nisso. Ela fez os espaços, o que seria viável, né? Para manter uma casa, para fazer uma casa decente, vai, sei lá, os mínimos espaços. Mas e agora? O que nós vamos fazer de diferente? Vai precisar da criatividade. Muita gente fala disso, da substituição das profissões, que as profissões vão acabar. Nenhuma profissão acaba. Na verdade, é você que precisa reinventar outra. É que a nossa ideia de passado, de que a pessoa entra numa empresa, fica 25 anos e se aposenta, essa pessoa não criou nada. Ela fez um trabalho automático, repetitivo, esses 25 anos, até que uma máquina veio e fez para ela. Nós precisamos desenvolver a criatividade, agora mais do que nunca, né? Para conseguir, qual que eu vou acrescentar? O nosso mundo vai evoluir um tanto, porque tudo que era automático, que ocupava o nosso tempo e pausa a nossa mente, a máquina vai fazer. E agora eu tenho tempo para fazer isso aqui, ó, fluir. Inclusive, hoje em dia nem existe mais aquela coisa que antigamente tinha aquela coisa, ai, trabalho não sei quantos anos na empresa. Hoje em dia, os jovens, eles falam assim, dane-se, eu não quero ficar 200 anos, eu quero experiência, eu quero trabalhar cada hora numa coisa, porque senão eu só vou aprender uma coisa só. Então, quer dizer, não pode ser fechado nisso. Então, vamos lá para o nosso último. Agora é uma parte bem importante, fazer intervenções e direcionamentos para o aluno. Eu poderia ler esse livro inteiro para vocês. Isso aqui, essa gracinha, ele é praticamente inteiro falando sobre como esse professor, né, como a Ana Angélica fazia intervenções com seus alunos e com os professores, para os professores, de como falar com o aluno. Então, a gente já desconstruiu isso aqui, né? Mas a gente como professor dominador e líder, eu tenho como função de direcionar o meu aluno para o que eu quero, para o que eu estabeleci como melhor. E aí, quando o meu aluno traz um desenho, então, para mim, com cores arbitrárias, né? Eu chego e digo para ele, não. Você vai pintar esse tronco de marrom, a árvore não é roxa, é verde, o céu não é dessa cor, é azul, e aí eu, de novo, tiro ele. Isso uma máquina conseguiria fazer. Ela tem dados, fotos do planeta e ela pinta o céu sozinha. A coisa da criança de ela pintar, a intervenção que eu faço, esse direcionamento para o aluno, vai de acordo com o objetivo geral. Se eu estou naquele momento trabalhando com as crianças, paisagens, eu vou mostrar para ela um acervo, um repertório de um monte de paisagem. Tem céu de todas as cores. O céu pode ser todas as cores. Eu já vi céu roxo, a gente já viu céu laranja. E aí, quando a criança traz o céu dessa cor, a gente questiona.
por uma coisa que está aqui dentro e a gente não permite quebrar isso. Por quê? Mudar de opinião tira o meu poder. Se eu falei a vida inteira que o céu é azul, como que eu vou olhar um céu roxo e falar para a criança que tá tudo bem? Não vai estar tudo bem. Para mim não vai estar tudo bem. Então eu começo a questionar isso e eu desmonto a criança. Esse fazer intervenções de direcionamento para os alunos, né? Eu não sei nem como, que outra palavra que eu posso colocar aqui para vocês, para a gente quebrar isso. Para os modernistas, as crianças que não se expressavam não deviam ser encorajadas simplesmente a tentar desenhar o que não sabiam fazer, mas identificar-se com o tema mediante a memória de sua própria experiência com ela. Então, para os modernistas, essa ruptura que a gente tem da escola tradicional, quando a criança me traz alguma coisa que não está satisfatória, seria um absurdo eu pedir para ela refazer o desenho. Porque se ela fez daquela forma, é o que ela tem de repertório de habilidade para fazer. Mesmo que a criança seja uma preguiçosa, nossa, ela não fez porque ela está com preguiça. Por que ela teve preguiça de fazer aquilo? É porque ela não domina aquilo, é uma coisa chata, aquilo não faz sentido nenhum para ela, né? Então, a coisa mediante a memória de sua própria experiência com ele. Então, lembra aquele dia que a gente foi no parque? Você lembra quando a gente foi lá e chegou lá? Você lembra a cor que estava o céu? Fecha o olho, tenta lembrar. A gente fez um exercício desse no desafio Despertar Artístico, de que fomos visitar lá a nossa infância, fazer uma paleta de cores, né? A gente revisita, cara, você consegue lembrar. Você lembra a cor que estava lá? Pega aqui no seu estojo os lápis de cores que lembram aquela cor do céu. Pô, então, você pegou 3 cores diferentes aqui no seu céu, você pintou de uma só. E agora, o que a gente vai fazer? Não sei, uma sugestão minha, acho que você podia usar as outras cores, né? Porque eu queria muito ter a sensação que você teve quando você esteve lá no parque. Que eu sei que tem muita coisa gostosa que você sentiu aí. Coloca aqui para eu ver também, para as outras pessoas verem. Em nenhum momento eu disse o seu céu está errado. Pinta dessa cor. Eu preciso reviver, né? Preciso, junto com ele, de ter esse embasamento no que é a realidade dele, do que veio dele. Deixa eu só ver aqui que tem um bate-papo. Provocar pensamento e a invenção das crianças. Gostei. Vamos trocar. Ai, por que não copia? Ah, foi. Pronto. Gente, crise existencial no PowerPoint. Coloco uma letra, ele aparece. Aí eu saio, ele desaparece. Fica aqui, queridinho. Acho que é porque tá espelhado. Pronto. Eu vou deixar esse S aqui porque eu tô com medo de apagar e sumir tudo, tá? Tive uma professora que amassava os desenhos dos alunos e jogava no lixo. Eu me lembro de cenas assim. O meu desenho era um desses. Várias vezes. Natália, por favor, né? Tá com preguiça. Eu, tipo, não, eu demorei um monte pra fazer. Tem muito de não jogar desenho fora, de como você vai ter... Gente, é sério, comprem esse livro aqui. A gente tira uma aula e eu leio ele inteiro. Olha isso, sério. Tento selecionar páginas, mas eu desisto. Não tem como. Ela dá um exemplo, por exemplo, de um dia que a criança estava desenhando com uma tinta branca, no papel branco, pintando a folha. E aí a professora que estava com ela na sala de aula, ela estava naquele momento como conselheira, digamos assim, da professora que estava na sala de aula. Então a professora chegou para Ana Angélica e falou: ele tá pintando com tinta branca no papel branco, não vai dar para ver nada. O que ele tá fazendo? Por que ele não usa outra cor? Não sei o quê. Aí ela falou: calma. Foi até o aluno, agachou no mesmo altura que o olho da criança estava e estava lindo, porque a janela estava batendo uma luz em cima da tinta branca. Então ele estava vendo o desenho dele multicolor, porque do jeito que batia a luz na tinta branca, do jeito que ele via, todos os desenhos estavam mega coloridos. Como? Olha a intervenção que eu poderia fazer, fulano, né? A gente fez uma atividade na escola com desenhos invisíveis, folha preta, tinta preta, folha branca, tinta branca. Colocamos no corredor e deixamos uma lanterna para as pessoas iluminarem e conseguirem ver. Gente, acho que foi a exposição, foi uma das primeiras que a gente fez. Juntava a galera no corredor, as inspetoras ficaram putas, porque as crianças não iam para a sala, ficavam com a lanterna descobrindo os desenhos dos outros alunos. Aí as outras salas vieram e me pediram. Nem precisei falar, a gente também quer testar, quer fazer, que não sei o quê, né? Então, esse coletivo do fazer. O livro chama O Espaço do Desenho, a Educação do Educador. Tá lá Ou se você entrou na nossa... Olha, o e-mail que eu mandei para vocês tem o link do sala de aula do Google. Eu acho que ainda tem umas 5, 6 pessoas que não logaram. É lá que eu estou compartilhando os textos, os avisos, o cronograma,
o teste, hoje quando acabar a aula, que tem um teste com 4 questões para vocês responderem, tá tudo lá nessa sala de aula. E os livros, tem as capas dele com os trechos que eu selecionei para cada aula, tá? Desenhos invisíveis. Meus alunos quiseram me matar com isso, ficaram meio putos no começo, depois amaram. O rolê do desenho invisível, Nath, rolou porque eles estavam questionando para que existia lápis branco. E aí eu falei que o lápis branco existia para a gente colocar pontos de luz no desenho, que sim, a gente pinta com lápis branco. E aí começou aquela risada, aquela palhaçada, eu falei, pois eu vou provar para vocês que dá para fazer obra de arte com tinta da mesma cor que papel. Eles, você também, tá bom, aham. Na hora que a gente começou, que eles botaram lanterna e que viram a diferença, né, do opaco do papel para o brilho da tinta, acabaram essas cartolinas pretas, a gente teve que comprar mais para exposição, que eles piraram naquilo ali de fazer. Bom, para fechar aqui então, gente, agora que a gente já falou, espero ter desconstruído muita coisa do que era o professor, do que tinha ideia do que é o professor de artes e esse novo personagem que a gente criou, eu queria que vocês fizessem uma lista do que define um mentor, um atelierista, ou essa pessoa que a gente criou aqui junto e suas tarefas. Então, antes a gente tinha um professor dominador, uma sequência didática, né? Um planejamento com tudo muito restrito, as intervenções fazendo de acordo com o que eu queria, uma família e uma escola desintegrada em que cada um trabalha dentro da sua caixinha. Depois dessa aula aqui, como que você definiria, então, esse personagem? Coloca aí no papel. Eu aconselho, peço para vocês, na verdade, de vocês terem um caderninho, um bloquinho que seja, só para esse curso. Para sempre que possível vocês revisitarem. Quando vocês forem ler os textos, tiver uma frase interessante, coloca essa frase no caderninho, sabe? Copia ela. Uma que mais te impactou. E aí, quando você fizer os seus planejamentos, eu tinha isso. Nas minhas folhas de planejamento, eu escrevi alguma dessas frases nas folhas, em cima. Tipo, quando eu imprimia as folhas, eu já deixava tudo impresso, a tabelinha, assim, do que eu tinha que cumprir, o tempo da aula, material e tal, para eu me organizar. E em cima eu deixava umas frases dessas, porque quando a gente entra no modo automático, a gente acaba voltando para o que a gente tinha desconstruído. E aí, quando eu li essas frases que eu tinha deixado em cima, dava um clique na minha cabeça de não volte a fazer isso. Não faça isso. Presta atenção no que você está fazendo. O que você está colocando aqui no planejamento, tem algum dedinho de criança aqui? Ou é tudo seu? Sabe? Dava um remember, assim, senão a gente entra no modo automático de novo. Então, façam essa listinha aí de vocês. Vou esperar um pouquinho. Aprender juntos gera prazer no grupo, que o grupo se torna um lugar de aprendizagem, tanto o grupo de professores quanto de alunos, né, gente? Desenvolver a sensibilidade natural das crianças para apreciar, desenvolver e compartilhar as ideias de outras crianças. Tudo tem a ver com o nosso querido, que eu insisto tanto, processo criativo. Eu não vou falar sobre o trabalho final. Esse é o problema do portfólio. No portfólio eu mostro o resultado final. Aí o que a gente ouviu aqui, né, uma folha com pinceladas. Qual foi o processo criativo? Quando que eu tenho oportunidade disso? Ou fazer uma documentação pedagógica, ou fazer uma exposição, ou no próprio portfólio mostrar todos os passos a passo de como a gente chegou lá, que eu acho que dá muito mais trabalho do que uma exposição. Você faz um dia ali depois do horário, 20 minutos. Já avisa os pais que é 20 minutinhos. Puta, ficar mais um tempo na escola. Pense que se você fizesse um portfólio, você ia ficar dias a mais na escola, grudando atividades para fazer o portfólio, ó. Fica a dica, cara. Fica um dia lá, compra uma coxinha Coca-Cola de premiação para você, recebe os pais e deixa os alunos explicarem como eles chegaram naquilo ali. As crianças são biologicamente predispostas a se comunicar e estabelecer relacionamentos. É por isso que sempre devemos lhe dar muitas oportunidades para que representem suas imagens mentais e as compartilhem com os outros. Hoje a palavra daqui é compartilhar. Sair do que a gente está acostumado a fazer só pra gente, né? Isso entre professores. Meu Deus, fiquei mal agora. Eu já fiz muito isso com o meu filho quando pega giz de cera branco para usar em papel branco e falo que não vai conseguir ver o desenho. Nunca mais farei isso. Momento desabafo da Renata. Sim, olha, tenta um dia abaixar e olhar na altura que tá o olho dele, o que ele tá vendo. Às vezes é muito mais interessante do que a gente imagina. Tipo, a gente vai querer fazer isso também. Eu cheguei a fazer com ele de tinta branca, com lanterna depois. Aí depois fazer desafio do tipo, tá, beleza, eu vou desenhar, você tem que adivinhar o que é sem lanterna. Aí não consegue ver direito. Aí tá bom, então só pode passar a lanterna rapidinho. Pronto, já vira um jogo, a gente se acaba.
tudo vira brincadeira, né? Deixa eu passar aqui para o próximo. Espera aí. Tem um último aqui, uma frase para vocês. Todos os seres humanos nascem com capacidade de ser criativos, ou seja, de estabelecer conexões novas e dotadas de sentido e comunicar suas ideias de maneiras originais. Vou crescer essa tela, tá? Isso aqui está no livro, nos textos que eu passei para vocês. Todos os seres humanos, isso inclui vocês, pros, nascem com capacidade de ser criativos, ou seja, de estabelecer conexões novas e dotadas de sentido e comunicar suas ideias de maneiras originais. O ser criativo não é só o fazer uma tela. A gente leva isso muito ligado a isso, né? A criatividade é o de criar, é de ter ideias, é de imaginar, é de sair do que uma máquina consegue fazer e fazer uma coisa que a máquina não faz. A máquina ela não é criativa, ela coleta dados que a gente gerou para fazer algum produto. Então, quando a gente fala de criatividade para desenvolver dentro da sala com a turma, é desde como organizar esse material, é de como, putz, a gente só tem 20 minutos de aula, como que a gente pode usar esses 20 minutos de uma forma produtiva, né, e que dê bastante resultado. Dê, você quer falar de novo? Tá sua mãozinha aqui para mim. Vou falando para vocês aqui as duas tarefas, tá, Dê? Aí, quando você quiser... Ah, quer falar? Bom. Seguinte. Terminando aqui esta aulita, lá no sala de aula, tem um questionáriozinho com 4 perguntas para vocês, tá? Sobre essa aula aqui. De alternativa, é rapidinho, vocês já saem daqui e já vai para lá, senão vocês vão esquecer. A última pergunta do questionário é: você gostaria de uma aula de plantão de dúvidas durante a semana sobre esse tema aqui? Se você falar que sim, eu vou te mandar um link com a minha agenda, com os horários e dias que eu estou disponível, você marca e a gente faz. Ah, li um texto, queria falar sobre isso, fiquei pensando sobre aquilo, não tem problema, estou disponível durante essa semana. Lá no questionário você falando que sim, eu mando. Se você falar que não, não tem problema, a vida que segue, tá tudo bem, tá? Agora, tarefa. Para sermos criativos, para a gente se envolver outras pessoas, para mostrar todo o processo criativo, eu desafio-as de fazer o seguinte. Vocês vão tirar... Volta o último slide. Vou deixar compartilhado aqui enquanto isso, então. Vocês vão tirar hoje uma foto de vocês com uma camiseta branca ou preta, lisa. Não vou dar mais nenhuma informação. É isso que vocês vão fazer. Vão tirar uma foto e vai guardar. Você pode postar essa foto hoje e comentar nos stories, por exemplo, que foi um desafio, que você também não sabe muito o que é para fazer, o que vai servir, aguçar a curiosidade das pessoas para o que você está estudando. Lembre-se sempre de passar isso para frente, de compartilhar, não deixe esse conhecimento aqui só para vocês. Hoje, então, vocês vão tirar uma foto de vocês com uma camiseta branca ou preta, lisa, tá? Não vou falar mais nada sobre isso. Guarda essa foto. Na próxima aula a gente vai estudar mais um pouco e a gente vai começar a falar sobre essa foto e as transformações que vão ocorrer. Ah, Natália, posso tirar foto com isso? Não vou falar mais nenhuma instrução. A única coisa que eu preciso de você é uma foto sua com uma blusa preta ou branca. Vou fazer maquiagem, a foto fica com você, não se preocupa, tá? A não ser que você queira postar, que vai ser muito interessante. Mas se não, só tira uma foto de você com a blusa preta ou branca. Beleza? Respondam o questionário, então. Espero que hoje já tenha despertado em vocês algumas crenças que a gente coloca, essa coisa do trabalhar em grupo, do coletivo, e do coletivo não é só da minha turma, é de eu, professor, com a minha escola inteira e com os meus alunos. A gente sair desse degrau em cima, né, de hierarquia com a minha turma e ir para o mesmo no horizontal. A questão do ouvi-los e colocar, assim, o que eu tenho como aquele exemplo do projeto do Parque de Diversão para Pássaros, os professores tinham coisas que eles tinham que cumprir, mas eles deram oportunidade para os alunos falarem. O que aconteceu é que eles cumpriram isso e muito mais, e as crianças deram conta de fazer. Então, cientificamente provado que se a gente dá esse espaço para as crianças falarem, as coisas vão aumentar. Sindri, os textos estão lá tem lá uma abazinha escrito atividades, e aí tem lá os textos, separado por pasta, com a foto da capa e as páginas selecionadas, tá tudo lá. E aí lá também hoje já está o cronograma das aulas, eu postei ontem à noite,
e atividade, o questionáriozinho para vocês responderem. Diga, Rô, uma dúvida. Tá me ouvindo? Tô. Então, quando você coloca lá no questionário, né, quando iniciamos o processo de alfabetização, é como que as crianças parem de desenhar. Eu tenho dois pensamentos. O primeiro, ela para de desenhar porque ela não é permitida, né? Daí acaba se perdendo, tem esse processo na educação infantil, explorar, né, criar, e chega no fundamental, isso se perde. Então, isso seria verdadeiro, mas porque ela não tem a oportunidade. Mas eu pensaria como falso, porque, assim, ela ainda tem essa necessidade, porque ela carrega isso da educação infantil. Então, eu fiquei meio assim, né? Isso é com o que acontece, ou assim, seria... Não, a criança, ela não perde isso. Ela simplesmente... Isso é retirado dela. Não, quando a gente diz que a criança para de desenhar, não é que a pessoa, ser humano, criança, para de desenhar. Mas dentro do contexto escola, o espaço que ela tinha, a oportunidade do desenho, ele é substituído pela escrita. Porque até antes disso, toda a comunicação que a criança tinha de registro era o desenho. Então, faz um desenho para isso, lê um livro, faz um desenho do livro, faz um desenho da experiência de ciências que a gente fez, faz um desenho. Ela tem a liberdade de desenhar. E ali a técnica dela do desenho não é questionada muito, né? A gente compreende que ela é uma criança, que ela é pequena, que ela fez um registro, não sei o que, e tá tudo bem. Salvo exceções. Mas, quando ela chega no primeiro ano, em que a gente tem a alfabetização, a gente não considera mais o desenho dela como uma narrativa. Então eu peço para ela me contar uma história, ela traz um desenho e eu digo, você tá de sacanagem? Por que você me trouxe um desenho se você tá aprendendo a escrever? Você vai escrever. O que tá falando aqui essa cena? Eu tiro o desenho como parte de linguagem dela e substituo pela escrita. Tem uma questão assim muito louca que é o seguinte, o desenho ele é de constante mudança. Quando eu desenho alguma coisa, eu olho para ele e eu posso te contar uma história inteira desse desenho, que acontece muito na fase da garatude das crianças, né? Aí você pergunta 3 minutos depois, ela faz uma outra história totalmente diferente. Você pergunta 3 minutos depois, já virou um feijão na feijoada, depois é o gato dela, depois é o pai dela. Ela se sente livre o tempo todo para reinventar esse desenho e criar coisas diferentes. Quando a gente entra na fase da alfabetização e a gente exige que a criança escreva o que ela desenhou, porque o desenho já não me é mais importante, então eu digo, escreve para mim aqui o que é. Aí a criança, puta que pariu. Aí vai lá, se mata, coitada. Beleza, importante, tô ensinando ela a ler e escrever, ela precisa treinar. Aí ela vai lá e escreve. Quando eu chego num outro momento, eu vou pedir para ela conto uma outra história, uma outra coisa para ela fazer, eu já falo para ela, não é para desenhar. Primeiro escreve e depois você desenha. Só que aquele desenho que ela fez, ela poderia reinventar o desenho para dentro dessa nova história. Aquilo poderia virar tipo uma história em quadrinhos, assim, sabe? Aquilo tem uma narrativa inteira para seguir. Mas eu desconsidero porque não me importa o que você desenhou, querida. Só me importa o que você escreveu. E aquilo que você escreveu, você já escreveu também. Já errei, já consertei, bola para frente, né? Então, nesse daqui da Ana Angélica Albano, ela fala muito disso, de como que a gente mata toda a criatividade da criança perante o desenho quando a gente desconsidera que o desenho tem várias versões e que ela pode falar e escrever, né, de novo e de novo, de novo naquele mesmo desenho. Então a criança tem uma garatugem que ela conta 12 histórias diferentes pra gente, a cabeça dela vai longe, e aí eu falo pra ela, não quero mais que você fale, desenha e escreve. Quando eu escrevo, eu ponho um ponto final naquela história. Então todas as vezes a criança já sabe onde ela tem que chegar. Ela para de desenhar. Eu não vou ficar inventando desenho se eu vou ter que escrever. E aí o professor chega no ponto, a gente fala isso, é para desenhar depois. Só desenha depois que você escreveu. O desenho vira um acessório e ela vai parando de desenhar. Então, a escrita substitui o desenho nisso. Enquanto ela tem um momento de escrever uma narrativa, ela escrevia através do desenho, vários desenhos na folha, ela conta uma história inteira pra gente, né? E aí quando eu peço para ela escrever isso ou outra história, eu desconsidero. Eu acho que aquilo não é tão importante assim. O que a gente pode e deve fazer, que você vai escrever uma história, tudo bem você escrever em forma de desenho, todo livro tem ilustração. Tem livro que não tem palavra. Mas, putz, Natália, ela precisa treinar. Então, você vai treinar a escrita de algumas coisas pertinentes na história. E aí, quando você for treinar de novo a escrita, volta naquele mesmo desenho.
Vamos reescrever este desenho. Falou uma outra versão. Vamos escrever, então, essa outra versão. Eu não estou dizendo que seu desenho não significa mais nada para mim. Eu quero ouvir todas as histórias que o seu desenho tem para me contar. É isso que a Ana Angélica Albano traz aqui pra gente, né? O desenho, ele tem diferentes narrativas. E quando a gente coloca a criança nessa alfabetização, eu só ponho uma narrativa. E o desenho já nem é tão mais importante assim. Na verdade, ele tá me atrapalhando, porque em vez de escrever, você tá desenhando. Difícil, né? É difícil porque a gente sabe o quanto que a gente tem que entregar de trabalho feito. Mas isso de você revisitar o desenho, de ouvir a história, cola o desenho na parede, sabe? E aí, naquele momento da rotina, em vez de a gente ficar falando, quem quer contar o desenho, a história do desenho hoje aqui? O mesmo desenho. Sabe o que é legal fazer? Tem os desenhos na parede, outra criança contar a história que ela vê naquele desenho. O autor fica louco, porque aí começam a inventar várias versões, ele fica, não, mas não foi aí pra onde foi a criança, mas eu tô vendo ele indo pra lá. Aí ele foi pra padaria, e que não sei o quê. Gente, é uma loucura, assim, você morre de rir. Mas o gostoso do seu desenho me traz oportunidades. Isso de ler o desenho do outro desenvolve a minha criatividade de quando, por exemplo, eu adulto vou numa galeria, o que acontece muito, vejo um quadro com uma bola vermelha da Tomi Otaki e falo, você tá de sacanagem que um quadro com uma bola vermelha no meio, a mulher é famosa por causa disso. Você não tá conseguindo ler, porque você pode ler a história que você quiser naquele quadro. Toda vez que a gente vai contemplar uma obra de arte, artes visuais, é isso. Cada pessoa coloca uma história para aquela ilustração. E a gente perde isso lá na infância, quando o meu desenho tem um título, uma legenda e data para entregar. Entendeu? Mais alguma pergunta? Mais algum apontamento? Mais alguma cosita? Uma coisa interessante, a minha dúvida era mesmo assim, se era a minha visão ou a realidade da escola. E quando você falou essa questão do desenho, um aluno pegar o desenho de um amigo e contar a história, eu fazia muito isso com minhas crianças de 3 anos. Era muito legal. E sobre a história que não tem escrita, só desenho, aconteceu numa reunião de pais, uma mãe questionar, ela ficou indignada como o filho dela leva para casa um livro que não tem a escrita. Ela falou, um absurdo. Como eu vou ler para o meu filho uma história se não tem nada escrito? Aí eu fiquei, sabe, assim, eu respondi depois, assim, eu até falei para ela que eu canso de pegar uma história e fazer a releitura, contar outras histórias em cima daquela história. As minhas crianças de 3 anos faziam isso. Mas eu achei tão engraçado o adulto falar como eu vou contar uma história se não tem nada escrito. Como isso se perde, essa questão do processo criativo. Como? Eu fico, assim, às vezes indignada, né? Como... É aquela coisa, é assim, é isso, o pai, ele pagou a escola e ele tem objetivos dele perante a mensalidade da escola. Como isso vai se dar, ele entra em apavoro. Eu sou muito, assim, já fui um pouco criticada, mas é de experiência mesmo, sabe? Essa do internacional, da Escola Internacional de Alphaville, não é o problema da escola. Para quem é aqui de São Paulo, para qualquer lugar onde a gente tem Alphaville, a gente consegue falar do mesmo público. É um público que né, ali na massa, ele precisa mostrar resultado para os seus outros amigos. Então, eu não posso falar que o meu filho chegou em casa com um livro sem palavra. Eu quero que o meu filho chegue aqui lendo, entendeu? Sei lá, cara, Dan Brown, assim, falar para todo mundo que ele leu Da Vinci, com 6 anos de idade. É esse tesão em mostrar alguma coisa. Então, de tanto apanhar, eu sou dessas que, se for preciso, eu mando planejamento de aula para o pai ficar com vergonha. Porque aí eu mando bem longo, porque é conteúdo que ele quer. Então tá bom, querido, vou citar autor, vou colocar tudo, bem tosca mesmo. E na reunião falar, então, você quer trabalhar comigo? Você já passou no processo seletivo? A gente tá compartilhando planejamento. Tipo, cara, você tá, sabe? E aí? É uma insegurança que eles têm de que a gente não vai cumprir com o nosso papel até o final e que a gente está enrolando nessa romantização da infância e tal. E muitas vezes eles não sabem a capacidade que as crianças têm. Mas, ó, na sua fala aqui, a gente precisa observar algo. Eu trabalho desenho, tem a leitura crianças de 3 anos. Na educação infantil a gente faz. Quando a gente chega na fase de alfabetização, a gente acha que vai tomar o meu tempo, eu não trabalhar a escrita por si só. Aí o que acontece? Depois que a criança aprende a escrever, você pede para ela inventar uma história, a criança inventa uma história de 2 parágrafos. Aí você fala para ela, mas é só isso? Você tá vendo o desenho aqui? É para criar um diálogo aqui, por que você não faz outro? Ele não consegue.
não consegue imaginar o que as crianças estão falando, o que estão aquele desenho, né? Não consegue fazer uma história para aquela ilustração. Porque a gente tirou isso dele. O desenho dele, que ele podia criar histórias, a gente, na época de alfabetização, a gente diz, não inventa moda. Cada hora que você vem aqui, você fala uma coisa diferente. Para com isso. Vamos terminar isso aqui. Cada vez que ele inventa uma coisa diferente, olha que lindo, ele vai escrever uma coisa diferente. Gente, ele não vai deixar de ser alfabetizado por causa disso. Muito pelo contrário, né? A cabeça dele vai estar sempre fluindo, ele sempre vai ter tesão de escrever coisas diferentes, porque ele tá lá trabalhando aquela sílaba maldita, que ela diz que tem uma letra ali no meio, eu já coloquei R, já coloquei L, já coloquei M, ela diz que não é, eu não sei o que faz. Tô com raiva desse desenho. Você pega a birra daquilo, né? Deixa ele reescrever, né? Deixa essas ideias fluírem, assim, né? Parece que nunca é bom o suficiente. Eu sempre falo, toda escola que eu trabalho, eu falo, nossa, vai escrever um livro das coisas que a gente ouve como professor, né? Mas eu gosto de trabalhar com porcentagem. Quantos pais estão reclamando? Se é mais da metade, então talvez os meus objetivos não estejam muito claros para os pais. Não que estejam errados, não estão claros, então vamos rever isso. Ou também o jeito que a escola vendeu o programa dela não condiz com que o trabalho é feito na escola. Isso já aconteceu. Eu vejo, às vezes, a pessoa apresentando a escola, eu digo, mas que escola é essa que ela está apresentando? Porque não é isso que a gente faz aqui. Aí o pai compra, faz a matrícula, não tem nada a ver com como a escola trabalha. Agora, se numa sala de 30 tem 2, 3 que estão reclamando, manda um planejamentinho, faz uma reuniãozinha individual, faz uma exposição com o filho dele apresentando e você elogia o filho, olha que coisa maravilhosa. Que aí eu quero ver ele falar mal de você com o filho dele, né, sendo o popstar do rolê, porque é isso que eles querem, né, que o filho seja o centro das atenções. No colégio de etapa, a gente recebia com pais falando que o meu filho, o coordenador de lá era ótimo, ele é uma criança muito especial, ele fez uma prova, aí nisso ele já parava. Falou, olha, de especial toda criança tem. E a gente trabalha aqui com uma educação individualizada. Se o seu aluno, se o seu filho mostrou numa prova com um laudo que ele é mais inteligente que todo mundo, que ótimo. É só isso que eu tenho para dizer. Que ótimo. A vida dele vai ser muito boa. Não vem, querida, né? A gente vai dar os desafios para ele não vai se entediar, eu vou desenvolver as habilidades dele. Todas as crianças são especiais. Acabava aí, nunca mais tinha questionamento, sabe? O pai vinha, a gente, então, né? O Paulo falou que seu filho é muito especial mesmo. O fulano aqui também é ótimo, aquele ali desenha quadrinhos, você precisa ver. Essa daqui em matemática, a gente começava assim, já tipo, menos. É muita loucura, né? Parece que nunca é bom o suficiente, coitados. Não, eu estava falando que as produções das crianças parecem nunca estarem boas para os professores também. Porque a gente também é exigido isso, né? O pai exige da gente, o coordenador exige, a gente exige. Bom, queridos, então eles têm uma tarefinha. Já faz agora, senão vocês vão esquecer. Por favor, sai daqui, vai lá para a sala de aula, no e-mail de vocês está o link. 3 perguntinhas, não é nenhuma pergunta maluca que eu tenho que consultar. É só para fixar pontos importantes que a gente conversou hoje. E tire a foto de blusa branca ou blusa preta, do jeito que vocês quiserem. Se forem postar, me marquem, porque eu quero ver, coloca lá que é um desafio do curso Transforme Crianças em Artistas e a gente vai acompanhar isso junto. Não deixa todo esse conhecimento que vocês pegaram hoje, essa desconstrução, presa só para você, senão a luta é muito maior. E eu sei que professores se seguem no Instagram. Coloca uma frase que você viu hoje, uma pergunta nos seus stories, sabe? Passa isso para frente, para a gente ter com quem conversar também, ter um coletivo. Tudo bem? Meninas, ótimo final de semana para vocês, com este sol maravilhoso que tá. Aqui em São Paulo, pelo menos, tá calor aqui dentro do meu apartamento. Isso é muito difícil, porque olha como eu estou de blusa e eu tô começando a ficar com calor. Curtam muito o final de semana, repensem tudo isso. Até terça, quarta-feira eu já mando os textos da próxima aula, tá bom? Deixa eu tirar uma fotinha de vocês aqui, dando um tchauzinho, coisa lá fofa, gente. Vai, abre aí, abre aí. Oi, Sofia, tudo bem? A gente vai revendo as pessoas. Pronto. Nath Brava. Pronto. Obrigada, queridas. É isso. Lá tem o plantão, então, se vocês quiserem trocar uma ideia, uma coisa mais individual, é só colocar Nath, eu quero, e aí eu disponibilizo a agenda para vocês, tá bom? Um beijão, então, para vocês. Bom findes. Beijo. Tchau, gente.